Em Romanos 12:2 diz: Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse versículo é um capítulo inteiro. Fala sobre amor também, fala sobre nossa mente, nossa transformação de mente. E essa é a chave que Deus dá na sua palavra, sobre nós transformarmos nossa mente para conhecê-lo, para ter um relacionamento com Ele. Eu dizia, no início, assim, construindo um relacionamento com Deus, eu dizia que minha mente era muito limitada e que eu não entendia algumas coisas. Mas quando eu comecei a conhecer Deus, a conhecer Jesus e ao Espírito Santo, eu entendi muitas coisas que pareciam loucuras para mim antes. E é justamente o que fala nesse versículo: não se amoldem ao padrão deste mundo. Este mundo tem um padrão, este mundo tem limitações, mas Deus não tem. Não podemos conhecer o que Deus cria todos os dias, o que Deus faz todos os dias, e não vamos entender. E isso é uma transformação de mente. Porque quando a gente tem consciência disso, quando a gente tem consciência que Deus é algo grande, algo genuíno, é algo sobrenatural, a gente não tenta entender muitas coisas. A gente não tenta mais entender como tudo acontece. E essa é a transformação de mente. Esse versículo é um versículo chave, porque aqui diz, quando você transforma a sua mente, transforme-se pela renovação da sua mente. Renovação, algo novo. Então, quando você tem esse pensamento de que eu não entendo tudo, eu não entendo como Deus age, eu não preciso entender como Deus age, eu preciso confiar nele, eu preciso crer nele. Então isso é uma renovação da sua mente, esse é o primeiro passo. É a nossa consciência de que Deus faz tudo perfeitamente para nos abençoar, para que nós tenhamos uma vida eterna, para que nós sejamos salvos em Cristo. Então, muitas coisas a gente não vai entender, muitas coisas a gente não vai saber como que funciona, e não precisamos saber. Essa é a renovação da mente, é o que transforma a nossa mente. E quando nós entendemos isso, seguimos no próximo passo, que é conhecer a Deus, conhecer Jesus, conhecer sua personalidade, conhecer como Ele age. A gente sabe quando Ele está agindo na nossa vida e a gente sabe conviver com Ele. Nós reconhecemos sua voz. No último vídeo aqui nesse canal eu falei sobre silenciar para ouvir Deus. E esse também é outra chave, que é algo maravilhoso, porque Deus fala conosco no silêncio, Deus fala em nossa mente e nós sabemos que é Ele. E quando acontece algo que pedimos confirmação, ou que Deus revela, e acontece algo natural, e a gente é mais para nossa fé ficar firmada, é mais para a gente confiar e crer que Ele está no controle de tudo.
A segunda parte fala que para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Experimentar e comprovar. Então, para que a gente experimente e comprove a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, precisamos renovar nossa mente, transformar nossa mente. Deus é o mesmo, e Ele é o mesmo do Novo Testamento, é o mesmo do Antigo Testamento, é o mesmo Deus da atualidade. Ele nunca muda, Ele é fiel, Ele é genuíno. Então, a partir do momento que você entender, ter essa consciência que Deus age sem limites, fora da nossa caixinha, fora do nosso pensamento, assim, eu quero, você pode muitas vezes pensar, eu quero que isso aconteça para eu confirmar que é Deus. Não, muitas vezes não acontece. E você tem que confiar mesmo assim, você tem que descansar. Silenciar e descansar. Sabe, quando tem muita coisa acontecendo na sua vida, ou quando tem muita pessoa falando o que você deve ou não fazer, ou quando tem muita informação, sai disso tudo. Sai disso tudo. Silencie e lê a palavra que Deus te fala com você. Tem um momento de silêncio. Tem um momento de pausa. E Deus, Ele fala de várias formas conosco. Ele é único. Tem certos momentos que Ele vai falar com você de uma certa forma que você vai entender. Deus fala o tempo todo. Se a gente prestar atenção, Ele fala o tempo todo conosco. É como um amigo do lado, é como um pai, uma mãe, fala todo o tempo conosco. Ele também fala, não audivelmente toda vez. Certas vezes Ele fala audivelmente, mas às vezes por sinais. Ou, sabe aquela voz que tá na sua cabeça, que parece que tá descendo aqui, você sente bem lá de dentro aquela voz. Muitas vezes é Deus falando com você. E quando a gente fica em silêncio, a gente sabe reconhecer essa voz e ela fica cada vez mais clara conosco. Cada vez mais clara. E toda hora o Espírito Santo de Deus fala conosco para tudo. Tudo que a gente for fazer no dia a dia. Pra gente conseguir esse relacionamento, a primeira chave é ter a consciência de que Deus é uma pessoa, que o Espírito Santo age, mora dentro de nós, que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Que Jesus Cristo morreu naquela cruz para nos salvar. Nós temos que crer. Nós temos que crer nele, em Jesus Cristo. Jesus Cristo veio à Terra. Deus deu seu único Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Esse evangelho é um resumo do que Jesus fez na terra. Deus deu seu único Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem crê em Jesus tem a vida eterna. A primeira coisa a reconhecer é Jesus Cristo e crer nele.
segunda coisa é ter esse relacionamento com Deus, reconhecendo também que Ele age de várias formas. E quando a gente aceita Jesus, quando a gente entra nessa nova etapa da nossa vida, a gente fica muito motivado, muito entusiasmado, queremos ler a Bíblia, estamos querendo fazer de tudo quando recebemos a Cristo, e isso é uma alegria para todos nós. Queremos ler muitos capítulos da Bíblia, queremos ler a Bíblia toda, queremos falar de Jesus. Quando a gente sabe equilibrar essa motivação dessa nova etapa com um relacionamento com Deus, nossa caminhada vai ser de um relacionamento estável. A base é Cristo. E nós então fazemos a ordenanças. Nós então fazemos o que Cristo falou para nós fazer, o que Jesus falou para nós fazer. Então queremos ser parecidos com Ele. Queremos fazer a vontade de Deus. Mas temos que cuidar. Porque em certos momentos o inimigo vem para nos desmotivar. E nessa hora que temos que ter relacionamento com Deus. Porque quando o inimigo nos desmotiva, cadê a base? A base sólida, que é o Jesus Cristo. Quando o inimigo tenta nos atacar com uma circunstância que nos afeta emocionalmente, fisicamente, mentalmente, nós temos que ter a base sólida. Por isso nós temos que ter um equilíbrio na motivação, construindo um relacionamento com Deus. Porque quando o inimigo ataca, sim, quando o inimigo vem e traz algo que te faz ficar triste ou te desmotiva, aí nosso relacionamento com Deus preenche tudo isso. Nós confiamos em Cristo, nós confiamos em Deus, então Deus vai agir por nós. Quando quando aceitamos Jesus, quando temos essa consciência que Deus age de várias formas e eu não preciso entender como Ele age, às vezes Ele revela, às vezes não, mas eu sei que Ele está agindo na minha vida e decido confiar nele e não ouvir as outras vozes. Então aí você está construindo um relacionamento com Deus, não baseado em motivação, não baseado em circunstâncias. Muitas coisas vão acontecer na nossa vida. Pode acontecer nada também, pode continuar a sua vida normalmente, mas você está carregando a Arca da Aliança, você está carregando ali o amor de Deus. As pessoas vão te olhar diferente, você vai ser diferente, você vai estar em paz, você vai ser mais feliz no seu interior. A paz que excede todo entendimento está em Cristo, está em Deus. E esse versículo, né, eu indico vocês a lerem Romanos capítulo 12, porque fala do amor também. E o amor é um ato de serviço, não é um sentimento, é algo que eu decido fazer, uma ação. É sincero, é de coração. Então, eis que Deus fala
não se amoldem ao padrão deste mundo, porque ele não é padronizado. Ele não é alguém que segue os padrões, que segue o roteiro. Pode muito bem, eu tô aqui falando, né, mais sobre mim, sobre a minha experiência, sobre o que eu vivo, sobre o que Deus tem feito na minha vida esses meses, né, esse ano. Mas eu te digo que se você tiver essa consciência, essa transformação de mente e reconhecer que Jesus Cristo é teu Salvador, que Jesus Cristo veio ao mundo, se entregou ali no seu lugar para te salvar de todo o pecado, de toda essa culpa que você carrega, de toda essa tristeza, de toda essa depressão, de toda essa ansiedade que você carrega. Quando você reconhece que Jesus Cristo veio para tirar isso de você, se colocou nesse lugar que você tá e se entregou, se fez carne e se entregou ali e levou tudo isso. Ele levou tudo isso para que você tenha vida eterna e vida abundante e vida boa, perfeita e agradável. É isso que Deus fez conosco. Esse é o propósito de Deus. Então, sabe, Deus é totalmente criativo. Deus é totalmente inexplicável. Eu não vou saber falar como Deus age na sua vida, não. Eu não tenho nenhuma receita de como eu consegui transformar isso em um relacionamento, porque Deus me puxou, então eu não tenho muito o que falar sobre o que pode acontecer na sua vida, mas isso que eu tenho para compartilhar é coisas que podem te ajudar a construir um relacionamento com Deus, a entender o que você tem que fazer ou o que você tem que transformar. Sabe, a gente não precisa fazer coisas mirabolantes para ter Deus em nossa vida. Ele está à porta e bate. Se você abrir a porta, ele entrará e ceará contigo e sentará à tua mesa, estará contigo e vai ouvir tudo o que você tem a dizer. Se você confessar seus pecados, se você confessar, tipo assim, se você confessar, olha, até agora eu fiz tudo errado, sabe, seja bem sincera. Eu faço isso e foi uma das melhores coisas, as melhores coisas que eu faço, eu acho que é confessar o que eu nunca falaria pra ninguém. Eu confessar pra Deus e, sabe, não só falar com a parede, não só falar com a parede, mas falar com Deus e sentir a presença dele. Você sente que ele está ali, está te ouvindo, está te consolando. Então, sabe, falar, olha, eu fiz tudo errado, eu fiz isso, e não tenha vergonha de Deus, porque ele sabe já de tudo. Ele já sabe de tudo, então você não tem que ter vergonha de falar as piores coisas que você já fez na sua vida, sabe? Jesus já pagou por isso.
Jesus já veio para a terra, já pagou por todos os seus pecados. Tudo que você já fez de mais vergonhoso, de mais horrível na sua vida, Jesus já esteve nesse lugar e pegou tudo isso para si. Então, o que eu tenho que fazer agora? Confessar. Confesse. Fale para Deus, chame Deus. Deus, eu fiz isso, e veja Ele trabalhar em você. Você não vai ficar desamparado, desamparada. Você não vai ficar sozinho, você vai sentir uma presença. E eu não sei o que vai acontecer com você, mas eu sei que você vai transformar a sua mente. Você vai viver um novo, você vai viver a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E temos que fazer isso sempre que precisar. Você sabe, um dia eu estava muito feliz com Deus. Eu estou muito feliz com Deus, mas um dia eu estava radiante. Eu me sentia a mulher mais espiritualizada com Deus. Eu leio a Bíblia, eu faço isso para Deus, para ter um relacionamento com Ele perfeito. Teve um dia que Deus me falou assim: quando você achar que é o seu 100%, você ainda está em 1% do que eu quero. Eu nunca tive um relacionamento tão bom quanto eu estou tendo agora. E Deus me falou que eu estou em 1% do que Ele quer comigo. Isso leva para você também. Quando você achar que você tá fazendo isso, tá lendo a Bíblia, tá orando de madrugada, tá fazendo isso, tô tendo revelações, tô tendo sonhos, isso é 1% do que Deus quer fazer com você. Nunca ache que está 100%, porque você não tá. Transforme a sua mente, renove. Não se amolde ao padrão deste mundo. É isso que esse versículo fala. E esse versículo foi a chave. Quando eu entendi que eu não devia pensar como este mundo, que eu não devia achar que eu estava tão boa espiritualmente, que eu podia até cair por causa de orgulho. Aí Deus me fala: não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se a sua mente. Deus não segue padrão. Se alguém fala: nossa, você tá demais, você tá muito evangélica, tá fazendo isso, tá fazendo tudo. Deus não é um padrão do mundo. Quando você achar que tá 100%, você tá 1%. Ainda falta muita coisa pra gente aprender, pra gente fazer. Ainda estamos construindo um relacionamento mais íntimo com Deus. É 1% só. Só é 1% do que Deus quer para nós. A gente ainda não viveu a boa, perfeita vontade de Deus. E acredito que a gente vai viver lá no céu quando a gente subir, em nome de Jesus. Mas Deus tem grandes coisas para nós nessa terra também. Deus quer fazer grandes coisas na sua vida. Em Jeremias 1:5 fala: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, o separei e o designarei profeta às nações.
Então, Deus está esperando você abrir a porta. Deus está esperando você buscá-lo. Ele já te conhece, ele sabe de tudo. Não adianta a gente fingir perto de Deus. Não adianta a gente fingir como a gente finge para as pessoas o que somos. Não adianta a gente falar uma coisa e agir por trás outra. Antes de formar no ventre, eu o escolhi. Ele já te escolheu. Ele já te escolheu. Ele te quer. Agora você tem que transformar sua mente, reconhecê-lo. Reconhecer Jesus Cristo, reconhecer que Deus age da forma que Ele age. Ele é o mesmo, é o Deus que deu seu filho, seu único filho, para te salvar e tirar essa culpa que você carrega, esse pecado que você não consegue perdoar, essa falta de perdão que você não consegue. Ele já pegou isso, entenda. Ele já pegou isso, transforme a sua mente. Você é livre. Ele já te escolheu no ventre da sua mãe. E ele te fez perfeito para você fazer a obra dele. Porque ele falou que antes de você nascer, Deus já te separou e designou para profeta às nações. Então ele já te fez profeta e já te fez com todas as características para você ser o profeta das nações. Antes de você nascer, entenda isso. Entenda que Ele quer um relacionamento contigo para poder te usar e te dar uma vida de paz. Essa é a vida que Deus quer para você. Que Deus possa te transformar, te alinhar e que você consiga ser tocado por essa mensagem e ser uma pessoa que confia nele, fala dele. Quanto mais você conhece, mais você o ama. E eu desejo isso para todos, que relacionamento com Deus sabe, você parece que está vivendo outra realidade da sua vida. E eu desejo isso para todos. Eu desejo que vocês tenham um relacionamento com Deus, porque vocês vão experimentar outras coisas melhores. Vocês nunca mais serão o mesmo. Quando você conhece Jesus, você nunca mais será o mesmo. E eu desejo isso para vocês. Que Deus abençoe. Um grande abraço. Fique com Deus.